Olá, sejam muito bem-vindos à emissão das 11 de dia 19/7. Hoje a emissão das 11 um bocadinho mais complicada porque tivemos alguns problemas de iniciar o direto e deve já estar agora tudo bem. Eu não preparei muito bem porque tivemos muitos problemas. Eu já estava a ver que tinha que cancelar, mas conseguimos à última da hora. Portanto, vamos começar então com as primeiras notícias do dia, começando claramente pelos incêndios. Vento intenso preocupa 12 meios aéreos em Mursa. O governo decide hoje prolongar a situação de alerta devido ao risco de incêndio rural que termina às 23h59 ou se volta a ativar a contingência que esteve em vigor até domingo durante 7 dias. 2 pessoas morreram ontem em Mursa vítimas do fogo. O casal de idosos com mais de 80 anos foi encontrado morto dentro de um carro despistado na aldeia de Pernanceba, no concelho de Mursa. Esta segunda-feira à noite o carro estava carbonizado. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já veio lamentar o sucedido, endereçando os sentimentos aos familiares das vítimas. Vamos aos destaques do dia. Cerca de 50 concelhos e 9 distritos estão em perigo máximo de incêndio. A situação de alerta é reavaliada esta terça-feira e incêndios fogo na Guarda dominada às 23h45 desta segunda-feira. Cerca de 50 concelhos de 9 distritos em perigo máximo de incêndio. Cerca de 50 concelhos dos distritos de Braga, Viseu, Vila Real, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Porto Alegre, Faro e Aveiro apresentam hoje perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A situação de alerta é reavaliada esta terça-feira. O Governo decide hoje se prolonga a situação de alerta devido ao risco de incêndio rural que termina às 23h59 ou se volta a ativar a contingência, este que esteve em vigor até domingo durante 7 dias. A situação de alerta de nível de resposta mais baixo previsto na Lei de Bases da Proteção Civil está em vigor em Portugal desde a meia-noite de segunda-feira até às 23h59 de hoje, uma vez que as temperaturas baixaram. Já para finalizar, fogo na Guarda dominado às 23h45 desta segunda-feira. O incêndio que deflagrou numa zona de mato na zona da Quinta do Zambito, junto à cidade. A Guarda foi dado como dominada às 23h45 de segunda-feira, adiantou hoje à luz a fonte da Proteção Civil. Encontrado 2 mortos com sinais de violência em habitação em Braga. Os 2 corpos de 2 homens com sinais de violência foram hoje encontrados dentro de uma habitação em Doné, em Bragança, pelos bombeiros, quando combatiam um incêndio na habitação, adiantou à luz a fonte da Proteção Civil. Em declarações à luz, o comandante dos bombeiros voluntários de Bragança, Carlos Martins, referiu que o alerta para o fogo foi dado pelos vizinhos por volta das 8 da manhã. Os bombeiros foram chamados para um fogo no interior de uma habitação e depararam-se com 2 homens na casa dos 40 e outro nos 70, já cadáveres no interior. O responsável referiu ainda que ambos apresentavam feridas provocadas por objeto perfurante. Ao que tudo indica, são um marido e filho de uma mulher de 65 anos que foi encontrada morta dentro da mesma habitação no dia 10 de julho, disse. A Polícia Judiciária foi chamada ao local. A Polícia Judiciária identifica menor de 14 anos de idade por suspeita de incêndio. O jovem estudante de 14 anos está indicado pela presumível autoria do crime de incêndio e foi proibido de se aproximar dos avós paternos e da habitação dos mesmos. Um jovem de 14 anos de idade foi identificado pela Polícia Judiciária por estar fortemente indicado pela prática de crime de incêndio em Vila Pouca de Aguiar. Os factos ocorreram no dia 15 de julho de 2022, cerca da 1 da manhã, do locadouro de uma habitação. Cita numa localidade do concelho de Vila Pouca de Aguiar, quando o menor, por motivos fúteis, ateou um incêndio, indicou a autoridade em comunicado enviado às redações. O incêndio ateado sobre uma pilha de lenha
colocou em perigo as habitações contíguas e uma densa mancha florestal de pinheiro bravo de valor considerável e elevado, acrescenta a nota. Após primeiro interrogatório judicial, o estudante de 14 anos foi proibido de se aproximar dos avós paternos e da habitação dos mesmos. A força da autoridade procedeu à identificação do menor através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, em articulação com o Ministério Público PJCG de Vila Pouca de Aguiar. Avião pilotado por André Serra caiu antes de fazer a última descarga. O avião pilotado por André Serra iniciou um movimento abrupto com o nariz de asa direita em baixo, perdeu o controle e despenhou-se antes de fazer aquela que seria a última descarga de água no combate a um incêndio. A informação contesta uma nova nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários, hoje divulgado, a que a agência Lusa teve acesso. André Serra, de 38 anos, ex-piloto da Força Aérea Portuguesa, morreu na sexta-feira depois de o Fireboss que pilotava se ter despenhado numa vinha na Quinta do Castro, em Castelo Melhor, no concelho de Foz de Coa, no distrito da Guarda, quando combatia um incêndio na localidade de Urros, em Torre de Montecorvo, no distrito de Bragança. Pelas 18h45, após informação às equipas no terreno que realizavam a última descarga do dia, a aeronave pilotada por André Serra, seguido do AE-09, segunda aeronave com quem fazia parelha, fizeram uma última aproximação para a carga de água, seguindo o mesmo trajeto das anteriores. Segundo testemunhas, após realizar a carga no rio, o Fireboss na linha de subida em volta para a direita, já após ter livrado o monte de margem esquerda do Rio Douro, com uma cota de cerca de 330 metros, iniciou um movimento abrupto com o nariz e asa direita em baixo. Tal movimento foi imediatamente seguido pela ação do piloto com a abertura em emergência de carga de água transportada. As evidências sugerem que o motor já estava a debitar potência no momento do impacto com o solo, lê-se na nota informativa. A tripulação de uma aeronave Canadair que se encontrava no mesmo teatro de operações e a seguir a trajetória semelhante sobre o rio, visualizou a queda consequente o incêndio do Fireboss pilotado por André Serra. Até o momento, o acidente da operação terá decorrido com normalidade, com a realização de vários circuitos de recolha e largada de água com trajetórias semelhantes, refere ainda o GIAF. 9 feridos em incêndios no IP8 em Ferreira do Alentejo. 9 pessoas ficaram hoje feridas, 2 com gravidade na sequência de uma colisão em Ferreira do Alentejo entre 2 veículos ligeiros, um deles de mercadorias, disse à luz a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja. A colisão ocorreu cerca das 6 horas no IP8, na localidade de Barringuel, no distrito de Beja. Fez 2 feridos graves, 7 ligeiros e 2 pessoas foram assistidas no local. Os feridos foram transportados para o Hospital de Beja, adiantou a fonte. Peço perdão. A circulação no IP8 estava pelas 7 horas condicionada e no local estavam 27 operacionais apoiados por 12 veículos. Lisboa. Mulher mandou torturar homem por terminar noivado com a filha. Os dois arguidos estão sujeitos à medida de coação de prisão preventiva desde 16 de fevereiro de 2022. 2 homens e uma mulher de nacionalidade chinesa foram acusados pelo Ministério Público dia 13 de julho pela prática de um crime de roubo qualificado, um crime de sequestro agravado, um crime de ofensa à integridade física grave qualificada, um crime de gravações e fotografias ilícitas e um crime de detenção de arma proibida. Segundo nota no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, o ofendido combinou um encontro com a arguida para resolver questões relacionadas com as despesas ocorridas no ano passado, mas foi enganado. A arguida levou no seu automóvel a vítima para uns armazéns utilizados como local de comércio grossista de artigos chineses. Os arguidos estão sujeitos à medida de coação de prisão preventiva desde 16 de fevereiro de 2022, revela a mesma nota. O ataque foi feito por ordem e vingança da arguida pelo facto de a vítima ter terminado a relação com a sua filha. No dia de ontem já demos conhecimento desta notícia na emissão das 11.
onde poderá constar mais informação, claro. Marcava encontros com app e roubava homens com recurso a arma branca. O arguido registrou-se numa aplicação digital com o propósito de marcar encontros de cariz sexual com outros indivíduos ali inscritos. O homem registrou-se numa aplicação digital com o propósito de marcar encontros de cariz sexual com outros indivíduos ali inscritos. Segundo uma nota da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, o homem com recurso a uma arma branca, faca ou navalha, ameaçava e roubava indivíduos com quem se encontrava. O MP Ministério Público deduziu assim que no dia 13 de julho a acusação contra um arguido pela prática de 10 crimes de roubo, 3 agravados e 3 na forma tentada. Os factos são anteriores a dezembro de 2021 e o arguido encontra-se sujeito à medida de coação de prisão preventiva desde fevereiro de 2022. Sempre uns problemas. O problema é que não estou a ter acesso agora. Peço desculpa, estou a ter aqui alguns problemas a tentar ligar. Já foi. Era só para pôr o separador, mas já deu. Vamos ao mundo. Incêndios em Espanha são a pior emergência desde que há registros. Fogo em Zamora continua a preocupar e já obrigou a retirar quase 6.000 pessoas de casa esta terça-feira. Os incêndios continuam a lavrar em Espanha. Neste momento constituem a pior emergência desde que há registros. Considerou hoje o Diretor-Geral da Proteção Civil, Leonardo Marques, em entrevista à Cadena SER. Até agora conseguimos lidar com todos os episódios de uma grande força de unidade militar de emergências, da Guardia Civil, dos bombeiros florestais e dos meios aéreos. Contudo, frisou que os incêndios começaram a apagar-se no inverno e salientou que a maioria dos focos tem origem em mão humana e que não significa que seja intencional. As declarações surgem numa altura em que o incêndio florestal em Zamora, no nordeste de Espanha, obrigou à evacuação de 34 aldeias esta terça-feira e à circulação de comboios de alta velocidade. O AVE entre Madrid e a Galiza voltou a ser cortada. Outras estradas estão cortadas naquela zona, sendo que a principal alternativa é a Estrada Nacional 122, a principal via de ligação a Portugal. Ao todo, 5.800 habitantes tiveram de deixar as suas casas e a situação continua muito complicada, conforme relatou a delegada territorial de Zamora, Clara Danviam. Muitos encontram-se agora num centro disponibilizado para o efeito, como mostram as imagens publicadas nas redes sociais. Na Galiza, os 16 incêndios mais preocupantes já destruíram mais de 18.000 hectares, 7.500 só em cada abelha e em cada abelha de Valronas, em Ourense. Os 4 incêndios que atingem a freguesia de Vila Moura, no concelho de Folgoso do Correl e Sá, no concelho de Póvoa do Bordão, juntam-se num só incêndio devastador que já consumiu 4.900 hectares, entre os dois concelhos, de acordo com a informação do governo. Os bombeiros da Genatali trabalham toda a madrugada no incêndio que atingiu as localidades de Ager e Camasa, depois deste já ter consumido 1.700 hectares da região de Bages, em Barcelona. O incêndio do município de Ateca, na província de Saragossa, foi hoje também classificado como preocupante, embora não se preveja que afete populações vizinhas. Já a evolução do flanco direito ameaça uma área de pinheiros que é inacessível por via terrestre. O fogo, causado provavelmente por trabalhos com maquinaria florestal, começou por volta das 16h37, segunda-feira, no município de Ateca, onde várias equipas trabalham no combate ao fogo por terra e através também de meios aéreos. Voltamos à Espanha. Onda de calor mata 510 pessoas em 7 dias em Espanha. Esta é a segunda onda de calor registrada em Espanha este ano. A primeira ocorreu entre os dias 11 e 18 de junho e provocou 370 vítimas mortais. Mais de 500 pessoas morreram entre os dias 10 e 16 de julho devido a altas temperaturas que se fizeram sentir em Espanha, revela a agência noticiosa EFE, que cita dados do Instituto de Saúde Carlos III.
A onda de calor durou 9 dias, onde registaram temperaturas máximas entre os 39 e os 45 graus e chega esta segunda-feira ao fim, esperando-se uma descida de temperatura entre os 4 e os 8 graus. Segundo os dados do Instituto de Saúde Carlos III, atualizados até ao passado dia 16, morreram 510 pessoas devido a causas que podem ser atribuídas ao calor. No total, 150 morreram no sábado e 123 na sexta-feira. Estima-se que a maioria das vítimas mortais das 321 tenham mais de 85 anos, 121 entre os 75 e os 84, e 44 e os 65, os 74 anos de idade. A Agência Estatal de Meteorologia Espanhola, AMET, afirma que esta nova onda de calor tem sido excepcional e, apesar de se aproximar do fim, ainda se registram altas temperaturas em vários locais. Esta é a segunda onda de calor registada em Espanha este ano. A primeira ocorreu entre os dias 11 e 18 de junho e provocou 370 vítimas mortais. Vamos à Ucrânia. Próxima grande aposta de Putin será forçar um cessar-fogo. Leonid Volok, aliado de Alexei Navalny, principal protestante de Vladimir Putin, considera que Putin recorre à fome e à chantagem do frio porque a sua aposta militar falhou e está rapidamente a perder apoio dentro da Rússia. Leonid Volok, um dos principais aliados do opositor russo Alexei Navalny, considerou que no domingo que a próxima grande aposta do presidente russo Vladimir Putin na guerra na Ucrânia é uma operação especial para forçar um cessar-fogo e que o líder russo sabe bem que tem apenas 2 ou 3 meses para assegurar um cessar-fogo em condições favoráveis. Numa thread publicada na rede social Twitter, o opositor começou por explicar que a guerra no século XXI consiste em mais do que apenas batalhas em campo e que nesse aspecto o exército de Putin mostrou tudo o que pode fazer e não impressionou. Agora, a única tática que a Rússia tem à sua disposição é a tática da terra queimada, baseada na superioridade da artilharia. Esta nova abordagem permite às tropas russas avançar lentamente e evitar perdas significativas no exército regular. Contudo, o envio de sistemas High Mobility Artillery Rocket Systems à Ucrânia está a alternar dramaticamente o equilíbrio de poder, nivelando a superioridade da artilharia russa. É por isso que Putin anseia agora ansiosamente por um cessar-fogo, não só para construir reservas, e dar um fogo às tropas, o que a Ucrânia também fará, mas principalmente para assegurar o status quo, considerou o político na rede social Twitter. Assinala-se esta segunda-feira o dia 144 de guerra na Ucrânia e, segundo a Organização das Nações Unidas, pelo menos 5.024 civis morreram e 6.500 ficaram feridos neste conflito que começou há 144 dias. Eduardo dos Santos Filhos aceita um funeral nacional, mas só após as eleições. Os filhos mais velhos do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, comprometeram-se hoje a colaborar na realização de um funeral nacional, mas após as eleições de dia 24 de agosto e pedem um mausoléu para acolher os restos mortais. Numa carta a que a Lusa teve acesso e subscrita por 5 dos seus descendentes, Isabel, José, Filomeno, Zenu, Welfinha, Gisé, Joés e José Eduardo Paulino, os filhos do antigo Presidente da República, expressam profunda gratidão ao povo de Angola e que todos partilhem a sua tristeza, pedindo-lhe respeito pelo luto. A família de José Eduardo dos Santos, que faleceu no passado dia 8 de julho em Barcelona, e o governo angolano estão envolvidos numa disputa judicial quanto à entrega e à transladação do corpo do ex-chefe de Estado, que tem 8 filhos de 5 mulheres. De um lado estão os 5 irmãos mais velhos, que nesta carta rejeitam celebrar as exéquias antes das eleições de Angola, onde ocorrem processos judiciais contra Isabel dos Santos. Do outro, onde está a viúva da mãe dos 3 filhos de José Eduardo dos Santos, Ana Paula dos Santos, que esteve afastada do marido há alguns anos, ressurgindo a seu lado nos últimos meses. Ana Paula dos Santos foi interlocutora do governo angolano quando o marido se encontrava internado na clínica de Barcelona, onde acabou por falecer, e é apoiada pelo governo angolano, que pretende fazer um funeral de Estado em Luanda.
mas viu chegar ao fim os 7 dias que decretou para o luto nacional, sem a presença do corpo no velório, estando dependente da decisão dos tribunais espanhóis. Pista derreteu. Onda de calor suspende voos no aeroporto de Luton, no Reino Unido. O aeroporto é utilizado pelas companhias aéreas EasyJet, Wizz Air, Ryanair e TUI. Os voos de e para o aeroporto de Luton, na Inglaterra, foram suspensos esta segunda-feira após as temperaturas sentidas no Reino Unido terem provocado um defeito na pista de descolagem e aterragem. Após as altas temperaturas de hoje, foi identificado um defeito superficial na pista, afirmou a administração do aeroporto citada pela imprensa britânica. Os engenheiros foram chamados imediatamente ao local e os trabalhos de recuperação estão atualmente em curso para retomar as operações o mais rapidamente possível, acrescentou. A Sky News, uma fonte que revelou que a pista derreteu. O aeroporto, localizado no condado de Brestford, tem apenas uma pista e é utilizado pelas companhias aéreas EasyJet, Wizz Air, Ryanair e TUI, cujos voos estão a ser desviados para os aeroportos mais próximos. O último voo aterrou em Luton por volta das 15h07. O incidente ocorreu no dia em que o Reino Unido registrou temperaturas de 38, máxima que hoje aumenta para 39 graus. Anitta está internada no hospital. A cantora também está acompanhada pela amiga Carey e pelo seu namorado. Anitta está internada no hospital, mas não se encontra sozinha. A cantora foi fotografada ao lado da amiga Carey e do namorado Murda Beatz. Na sua conta de Instagram oficial, Anitta publicou uma fotografia e um vídeo referindo-se ao namorado como o melhor enfermeiro e a sua melhor amiga como a melhor amiga que se pode ter no hospital. Recorde-se que a Anitta revelou recentemente que seria submetida a uma cirurgia em virtude da endometriose que sofre, embora ainda não tenha confirmado que esse é o motivo por qual se encontra internada neste momento. A União Europeia abre negociações de adesão com Macedónia do Norte e Albânia. A União Europeia lançou hoje as negociações de adesão com Macedónia do Norte e Albânia, tendo o momento histórico de sido assinalado numa cerimónia da Comissão Europeia com o Presidente Ursula von der Leyen e os primeiros ministros dos dois países candidatos. A abertura das negociações que Sheop e Tirana há muito aguardavam ocorre depois de a Macedónia do Norte ter assinado no domingo um protocolo bilateral com a Bulgária que permitiu desbloquear um longo impasse que afetava também a Albânia, tendo os 27 dados da segunda-feira luz verde para a celebração das primeiras reuniões intergovernamentais que decorrem hoje em Bruxelas, com um significado meramente político que lançam oficialmente as negociações. Que momento histórico! Hoje a Albânia e a Macedónia do Norte abrem negociações de adesão com a UE. Este é o vosso sucesso e o sucesso dos vossos povos. Trabalham arduamente para chegar aqui, mostram tanto compromisso com os vossos valores, demonstraram resiliência e mantiveram fé no processo de alargamento. Disse von der Leyen, dirigindo-se aos primeiros ministros da Macedónia do Norte, Dimitar e da Albânia, Edi Rama. A Macedónia do Norte tem sublinhado que a sua identidade e a sua língua macedónia não estão abertos a discussões. Uma sondagem realizada no início de julho pelo Instituto de Análises Políticas IPSIS indicou que apenas 29 dos inquiridos deste país apoia a proposta da União Europeia. Após 20 anos, os eleitores com menos de 18 anos no Brasil aumentam. No Brasil, os jovens podem votar a partir dos 16 anos. O último aumento foi em 2002. O aumento dos eleitores com menos de 18 anos no Brasil registrou um crescimento depois de 20 anos em queda, sendo que depois da última vez houve uma subida, que foi em 2002. Atualmente, com cerca de 2 milhões de jovens com 16 e 17 anos podem votar. No Brasil, sublinhe-se, os jovens podem votar num regime facultativo a partir dos 16 anos. A partir dos 18, o voto é obrigatório. Segundo o site de notícias brasileiro G1,
que cita o especialista Humberto Dantas. Esta mudança deve-se a um maior alcance por parte de influenciadores digitais que informam a importância de exercer o seu direito de voto, bem como a alteração nas campanhas do Tribunal Superior Eleitoral e a antecipação do debate eleitoral. O número de jovens menores que podem votar passou de 2,2 milhões em 2022 para 1,4 milhões em 2018, número mais baixo de sempre, de acordo com os dados da Justiça Eleitoral. Dantas reitera ainda que os influenciadores não estão preparados tecnicamente para falar sobre educação política, porque a maior parte não tem essa formação. Contudo, afirma que não deixa de ser positivo que se abordem esses temas nas redes sociais. Vamos ao desporto. Ai, tinha de acontecer alguma coisa. Vamos ao desporto. Sérgio Conceição não pediu demissão e está seguro no Futebol Clube do Porto. O treinador portista aguarda, porém, reforços para atacar a nova época. Sérgio Conceição está de pedra e cal no Futebol Clube do Porto. Na noite de segunda-feira, a CMTV avançou com a informação que o treinador teria pedido a demissão. A possibilidade afastada pela imprensa desportiva esta terça-feira. Sérgio Conceição não ficou agradado com os recentes comentários públicos de Fernando Madureira, líder do Super Dragões, mas não pensa em colocar o seu lugar à disposição. De resto, o jornal Record garante que o treinador do Futebol Clube do Porto jantou com Pinto da Costa na passada sexta-feira. Um dos temas fraturantes foi a conversa da necessidade de reforçar o plantel. Já para David Carmo, vindo do Sporting de Braga, é o único reforço do Futebol Clube do Porto para a nova época. Em sentidos inversos, os Dragões já perderam Fábio Vieira para o Arsenal, Vitinha para o PSG, sendo que Francisco Conceição está muito perto de ser anunciado como reforço do Ajax. FIFA 23 edição Ultimate terá pela primeira vez uma jogadora na capa. O primeiro trailer será desvendado oficialmente na quarta-feira, dia 20, portanto amanhã. A Electronic Arts desvendou a capa oficial da edição Ultimate da FIFA 23, que volta a contar com Kylian Mbappé, internacional francês atualmente ao serviço do Paris Saint-Germain. Mais digno da nota é o facto que pela primeira vez estar presente uma jogadora na capa, Sam Kerr, do Chelsea, que partilha a capa com o Mbappé e é vista como escolha consensual, dado que figurou entre as nomeadas para o Ballon d'Or de futebol feminino todos os anos desde a criação do prémio. Os interessados que querem saber mais de FIFA 23 vão ficar satisfeitos por saberem que é o primeiro trailer do jogo que será desvendado esta quarta-feira, dia 19, às 17 horas, hora de Lisboa. Problemas. É oficial, Luís Filipe deixa Sporting e muda-se para o Japão. O avançado brasileiro novamente está emprestado. O FC Tóquio oficiou esta terça-feira a contratação de Luís Filipe por empréstimo do Sporting. O avançado brasileiro é um dos jogadores excendiários que os Leões procuravam colocar neste mercado. O clube japonês explicou, porém, que Luís Filipe ainda terá de ser submetido aos habituais exames médicos antes de assinar contrato. Revira-se que Luís Filipe esteve cedido aos gregos do Ofi e ao Santa Clara na última temporada. E não está a carregar, como sempre. O Benfica rejeita uma nova proposta do Rennes por Morato. O emblema francês substituiu o montante pela defesa brasileira, mas voltou a ouvir o não. O Benfica recusou esta segunda-feira uma segunda proposta formal do Rennes para a contratação de Morato por Alusa. O clube francês, que apresentou uma oferta de 12 milhões de euros mais 3 milhões mediante de objetivos, mas voltou a ouvir uma resposta negativa por parte dos responsáveis das Águias. Com contrato até 2024, Morato
entra nesta nova temporada que será a quarta na equipa principal, com mais argumentos para jogar com maior regularidade na última época. O central brasileiro de 21 anos contabilizou 25 jogos pelos encarnados, tendo marcado um golo. A seleção feminina dos Estados Unidos da América vence taça CONCACAF rumo a Paris 2024. A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos da América, bicampeã mundial em título, garantiu mais um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao vencer a taça CONCACAF, batendo na final o Canadá por 1-0. Em jogo disputado esta segunda-feira em Monterrey, no México, as norte-americanas garantem a vitória graças a um golo de grande penalidade, apontado por Alex Morgan, já aos 78 minutos, naquele que foi o seu gol de 118 pela seleção. As norte-americanas conquistaram a taça CONCACAF, Confederação de Futebol Americana do Norte, Central e Caraíbas, pela nona vez, a terceira consecutiva, enquanto o Canadá, que no jogo que teve a benfiquista Chloe Callance no banco, tem 2 taças. Além do apuramento das norte-americanas para Paris 2024, a competição de 8 seleções qualificou ainda nas 4 semifinais. Estados Unidos, Canadá, Jamaica e Costa Rica para o Mundial 2023, a disputar a Nova Zelândia e a Austrália. Vamos ao regional. Câmara de Castelo de Paiva entrega 40 mil euros às juntas. O Executivo Municipal de Castelo de Paiva, liderado por José Rocha, aprovou um reforço dos recursos financeiros para as 6 juntas de freguesia no âmbito da transferência de competências prevista nas grandes opções do Plano de Orçamento Municipal para este ano. No total de 40 mil euros, o valor da verba a atribuir destina-se sobretudo para a área da gestão e manutenção dos espaços verdes, bem como a limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros. De acordo com a autarquia paivense, o reforço resulta das negociações ocorridas entre o Executivo Municipal em permanência e os presidentes das juntas de freguesia, tendo sido recentemente assinados os autos de transferência, honrando o compromisso assumido. Duplas polaca e australiana vencem em Espinho. As duplas de voleibol de praia Michał Brani e Brastov Loziak, da Polónia, e Talika Klantz e Mariv Anchako del Solar, na Austrália, venceram o Pro Tour Challenge de Espinho, que terminou este domingo na Praia da Bahia. A dupla polaca somou a terceira vitória em torneios do Beach Pro Tour 2022, juntando o Challenge de Espinho ao Challenge do México e ao de Doha, no Qatar. Michał Brani e Bartosz Loskiak venceram por 2-1 os austríacos Moritz Pietro e Martin Ernakora, dupla medalhada com o bronze do Europeu de 2019 e no Challenge de Doha, pelos parciais de 17-21, 21-13 e 15-11. A Avenenses destacam-se na nona resistência limiana. A Urban Night MTB Crédito Agrícola do Noroeste, nona resistência limiana, realizada no sábado, viu alguns amantes de 2 rodas da região de Aveiro evidenciarem-se. O aveirense Diogo Maia impôs-se no centro competitivo de escalão de Masters 35, enquanto que Fernando Oliveira, em representação da Pardinhas sobre rodas, a equipa de Oliveira das Meias, venceu em Masters 50, disputados num circuito citadino fechado com menos de 5 km, não muito técnico, mas com alguns segmentos seletivos. Os entusiasmas do BTT que se inscreveram neste evento noturno organizado pelas Batotas tinham como objetivo cumprir o maior número de voltas durante 3 horas de prova. Diogo Maia venceu no seu escalão com 17 voltas completas, cumpriu cerca de 83 km, praticamente à medida de 28 km, em 2 horas e 58 e 5
México, impondo-se a Filipe Machado, atual campeão nacional de XCM em Master 75, e André Gomes, dois ciclistas da SPAC BTT que corriam em casa. Tim Bernardes, Camané e Marina Mota entregam programação do 23 milhas. O 23 milhas já apresentou a programação para os últimos 4 meses deste ano, um quadrimestre que será marcado pelo regresso dos ciclos de Cântico das Sereias, pela passagem de Tim Bernardes pela Casa da Cultura de Ilhavo, pelos festivais Milha, Festa da Música e dos Músicos de Ilhavo, e do Leme, Festival de Cerco Contemporâneo, por uma exposição que desafia a reflexão sobre a acessibilidade na cultura e pela produção O Anel do Unicórnio do Teatro do Elétrico. Setembro arrancará com o início de Cânticos das Sereias, que teve uma edição única em 2016 no Cais Criativo da Costa Nova e convida 4 vozes de revelação, inquietação e empoderamento no feminino. A Garota Não 4 de setembro, Rita Viana 11 de setembro, Joana Alegre dia 18 e Varawell no dia 25 são artistas que escolhem a cantiga como Marga e Catarse e que encerram os dias de praia nos domingos de setembro a partir das 18 horas. Também em setembro, nota para a reposição do concerto adiantado do Camané, dia 9 de setembro, o espetáculo de bebés Pico Pio, dia 11 de setembro, de Passos e Compassos, e o espetáculo E Tudo o Morto levou, dia 24, de Marina Mota. E foi a emissão das 11. Muito obrigado por assistirem. Hoje tivemos muitos problemas. Hoje tivemos mesmo muitos problemas naquilo que foi a emissão das 11. Não conseguimos pôr tudo em permanência, mas não conseguimos, claro, colocar tudo. Não conseguimos colocar tudo aquilo que queríamos. Também começámos um bocadinho tarde por problemas aqui com o software. Continuação de um bom dia e fiquem bem e até à próxima. Até amanhã. Portugal chama. Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Evite comportamentos de risco. Se vir algum comportamento perigoso, ligue 112. Saiba mais através do 808 200 520 ou em portugalchama.pt. Portugal